Fala pessoal, tudo bem? Essa daqui é a posição de um colega de um grupo, que ele está com uma call vendida lá no 135 por vencimento agora, dia 20 de fevereiro. Bom, não sei o que levou ele a essa situação, mas no decorrer ele travou com a B173. E como o ativo hoje está por volta de 178, a chamada de margem dele, o custo da operação, fica em 142.500 até o dia do vencimento. Aí para fazer essa simulação, eu coloquei nessa planilha controle a posição dele, imaginando somente a perda total, não quanto ele retirou com a operação, porque eu não sei quanto ele recebeu nessa operação. Mas só para efeito de comparar os payoffs, para ver como é que fica a situação dele tentando fazer algum manejo. Como está muito enfiado dentro do dinheiro, essa operação, para você ir subindo strike, acaba ficando muito complicado. Porque para acabar não pagando na rolagem ou subir strike, você vai ter que assumir um risco de put para não aumentar mais seu risco na call. Sendo que a margem dele está por volta de 200 mil. Então, para esse volume que está sendo operado, está bem apertada a margem. E o valor ficando tão distante assim do ativo, não tem operação barata para fazer. Bom, aqui está o gráfico de payoff dele atual, onde ele zera a sua perda a partir do 135, né? Que é onde está a vendida, e está travado no 173, onde dá a perda máxima acima desse valor. Aí pegando os valores de hoje, dia 2 de fevereiro, para recomprar, eu peguei esses valores mais ou menos com o mercado a 178 o ativo. Bom, para zerar a posição dele hoje, ficaria em torno de 136.900. Aí o que eu pensei aqui? Trocar essa trava do 135 com 173 por outra trava mais acima, do 160 com 170, aumentando a quantidade de opções, mas não aumentando a chamada de margem da estrutura, que fica por volta de 140. Aí essa estrutura está recebendo por volta de 124 mil. 124.700 mais ou menos. Aí para pagar essa rolagem, a essa estrutura é para o mês de março. Aí para pagar essa rolagem e não aumentar o risco para call, resolvi montar uma trava de alta com put do 200 com 190. E o valor total da operação, você recebe mais ou menos 3.300. Aí eu vou jogar toda essa operação lá na planilha controle para a gente calcular mais ou menos a corretagem. Qual o custo dessa operação. Bom, aqui eu fiz a simulação jogando aquela estrutura aqui, zerando a posição antiga dele e ele com a posição nova. Essa aqui do lado é a posição nova dele. Ele ficaria vendido em 14.260 para março, BOVA C 15 e comprado em BOVA C 170. Tudo para março. E essa trava de alta com put para financiar essa rolagem. Aí o que acontece aqui? A chamada de margem de call continua, fica por volta de 140. E a chamada de put fica 18 mil. Como as duas travas no momento estão dentro do dinheiro, pode ser que quando se aproxime do vencimento, chame a margem total, que é por volta de 158 mil. Agora jogando no novo gráfico de payoff, para a gente comparar como é que fica a nova estrutura dele. Bom, nesse gráfico de payoff novo, dá para ver que a estrutura ainda fica com viés de baixa, para conseguir recuperar parte do prejuízo. A partir do 160, já diminui a perda para 16.300 mais ou menos. Compensação, você conseguiu subir o seu problema do 135 para o 160. Conseguiu subir R$ 25 sem aumentar a chamada de margem para call. Mas como no mercado também não tem almoço grátis, você diminuiu o seu ganho por conta da trava de put. Analisando só a trava de put, ela dá prejuízo a partir de 190 para baixo, que é justamente o valor que tira na estrutura total. E se o ativo continuar acima de 170 até 190,
sua perda aumenta para 156 mil, mais ou menos. 156.300. Agora eu vou dizer que isso daqui é uma estrutura maravilhosa. É complicado. Bom, complicado porque se o ativo se manter acima de 170, a rolagem dessa estrutura continua negativa. E cada mês que passar dela nessa região, você vai ter que fazer alguma estrutura para pagar a rolagem. Ou para pagar a translocação dessa trava. Mas se o ativo continuar subindo, a translocação dessa trava, você translocando para uma trava que esteja também dentro do dinheiro, não é tão caro. Lembrando que essa é uma análise de cenário para a estrutura dele, para a margem dele, para o contexto dele. Porque se tivesse com uma trava com a distância menor entre os strikes, ficaria mais tranquilo de translocar. Ou se ele tivesse coberto nessa call, seria um pouco mais fácil. Mais fácil não, menos complicado de ir subindo ela mês a mês ou montar uma estrutura assumindo um pouco mais de risco para tentar trazer ela mais perto do dinheiro. Mas infelizmente nessa situação fica difícil arranjar alguma estrutura que não assuma mais risco e não faça você sangrar mês a mês, porque essa trava de baixa com call, o que mata nela mesmo é a rolagem. Agora, para você montar essa estrutura e fazendo ela mês a mês, tentando subir o strike da vendida, é pensando num contexto de que uma hora o ativo vai voltar. Como ela tem um viés de baixa, você vai tentando trazer este ponto mais próximo do valor do ativo, para quando derem uma batida nele, aí você tentar sair com o menor prejuízo possível. Aí analisando a rolagem dessa estrutura, vou colocar o parâmetro aqui para 17 de abril mesmo, e a volatilidade em torno de 21. Mas a rolagem eu vou simular com um dia antes do vencimento, que aí fica com uma visão mais realista. Como os strikes estão muito ITM, o cálculo desse gráfico de rolagem fica meio distorcido, mas já dá para ter uma ideia que acima de 166 mais ou menos, a sua rolagem ainda continua negativa, pegando como pior ponto 171, onde fica menos 29 mil para manter a estrutura, e ela só melhora para abaixo de 166, onde o melhor ponto fica em 160, cerca de 40.700. Aí agora, para encerrar, vou mostrar o outro risco de aumentar as opções para tentar resolver esse problema de call bem dentro do dinheiro. Aqui já dá para você ver que na B173 com a B135 já movimenta um volume financeiro bem menor do que a nova estrutura. E para zerar a primeira estrutura e montar a nova, movimentou um volume financeiro por volta de 715 mil. Isso dá um custo de corretagem por volta de 1.600 para quem tem plano de corretagem, usando tabela Bovespa. Se você não tiver nenhum plano, aqui eu tenho desconto de 85, eu vou colocar para 0. Aí só de corretagem e emolumento já aumenta para 5.300 mais ou menos. Sem contar o risco operacional de fazer a rolagem de 14 mil opções. Aqui, se você não entende muito bem de book, ou de rolagem, ou de fracionar os lotes para fazer a rolagem, para diminuir o risco do papel acabar escapando do controle, para a quantidade de margem que ele está por volta de 200 mil, aí você vai ter que estudar um pouco mais as execuções por robô, entender o risco de cada operação para montagem e desmontagem. Aí aqui, por exemplo, 14 mil opções. De repente o book está com spread. Para cada 10 centavos que você perde, já é R$ 1.400 que você perde na operação. Então, para o pessoal que está pensando em aumentar a quantidade, se não tiver já uma experiência, é bom estudar bem para não piorar a situação. Beleza? Esse vídeo aqui só foi para mostrar alguns riscos que muita gente às vezes não está enxergando na hora de fazer as operações. O mais importante de tudo é você entender o risco. Aí, monitorando sempre o valor da margem, o tamanho da operação que você está fazendo. Se você quer saber um pouco mais dessa planilha, tem uns vídeos já no canal e tem um link do Telegram na descrição. Falou, valeu!